pausa aqui rapidinho pra mim. Olha a reação de alívio do senhor Nico Harrison. The second pick will be made by the Boston. That means that the number 1 pick in the 2025 NBA draft goes to the Dallas Mavericks. Meu parceiro LeBron James, no momento em que aconteceu a loteria, postou várias carinhas de risada em seu Twitter. Sim, vamos falar sobre a máfia. Pois é, minha rapaziada, eles fizeram de novo. Pra quem não viu, a primeira pick do draft de 2025, quem não viu meu vídeo de ontem, provavelmente será o Cooper Flagg e ele vai para o Dallas Mavericks. Ontem tivemos a loteria do draft e foi bem interessante assistir, porque algumas coisas acabaram sendo expostas a respeito dos times que estavam torcendo, cara, cruzando os dedos. Os times que são os piores da temporada anterior recebem uma compensação para reforçar o elenco na temporada seguinte através do draft com uma jovem escolha, um cara que vai trazer as esperanças, um cara que carrega muita coisa, um peso muito grande como a first pick, né? E aí, por conta disso, a gente tem a tradição, a NBA tem esse costume de times perderem propositalmente, efetuarem trocas para poder pegar capital de draft e aí eles irem mal, o famoso processo que todo mundo uma hora tem que passar de reconstrução, que aí você perde partidas, pega boas picks de draft, drafta bons jogadores, perde mais um pouco, pick de draft, drafta bons jogadores. Depois de uns 2, 3 anos fazendo isso, você tem um core de jogadores jovens interessantes que acabam atraindo a atenção de grandes estrelas para poder que esse time feche, né? Uma pecinha ou outra que falta ali, conectou todo mundo, vamos tentar disputar um título. É assim que funciona. Eu mesmo acompanhei meu Knicks de 2016 até 2019, 2020, foi isso aí. Até 2021, na verdade, foi isso aí. 2022 para 2023 a gente começou a voltar e agora a gente tá nas cabeças. Inclusive já tô com a camiseta aqui do Gigante, né? Hoje tem vídeo de mais conteúdo aqui no canal. Hoje minha rotina de trabalho vai ser longa. Mas por que eu comecei falando a respeito disso, desse processo, né, de reconstrução? Porque se a gente olhar os times que mais perderam partidas, o Washington Wizards, eles perderam 64 jogos. 64 jogos. O Charlotte Hornets perdeu 63 jogos. 63 jogos. Vamos para a Conferência Oeste agora. New Orleans Pelicans perdeu 61 jogos. 61 jogos. O Utah Jazz perdeu 65. Imagina a cara do torcedor de Utah sabendo que o time perdeu 65 partidas numa temporada, ganhou 17. E ainda assim eles não ficaram com a first pick do draft, tá ligado? Mano, eu vi um comentário ontem no meu vídeo falando, Ribeiro, quando você falar termos em inglês, traduz. First pick do draft é a primeira escolha da seleção de novos jogadores, né, do draft. Agora vamos para, mais uma vez, vou trazer aqui, né, que nem eu fiz no vídeo de ontem, as escolhas de draft. Top 1, Dallas Mavericks. Se a gente olhar, o Dallas Mavericks tinha 1,8% de chance de pegar a top 1. Enquanto, tá vendo esse time que tá em 12º, chamado Chicago Bulls? Eles tinham 1,7% de chance. Eu vou trazer mais um elemento aqui, né, voltar para a nossa tabela, que nem eu fiz ontem, da NBA. Aqui está o Dallas Mavericks, 39 vitórias e 43 derrotas. Se a gente flipar para a Conferência Leste, na mesma colocação, com a mesma quantidade de vitórias, está o Chicago Bulls. E sabe por que o Bulls ficou com a 12ª pick, enquanto o Dallas Mavericks ficou com a com a primeira pick? Por causa de uma moeda. Quando os times estão com o mesmo percentual de chance de cair na loteria no top 10, no caso o Dallas era 1.8, o Bulls era 1.7, eles jogam no cara ou coroa, pra ver quem que vai subir. E adivinha quem que subiu? O Dallas Mavericks. E por que eu fico tão possesso com isso aqui? Porque o Dallas Mavericks fez a troca mais burra que eu consegui fazer a maior quantidade de conteúdo possível em cima. Na verdade, todos os criadores de conteúdo ficaram falando disso durante meses. Um dos melhores jogadores do mundo, um cara de 25 anos de idade. Cada notícia que saía nova, eu fazia um vídeo novo falando a respeito. Quando a galera da diretoria se pronunciava, eu falava. Quando o dono da franquia se pronunciava, eu falava. O cara teve a pachorra de elogiar o Shaquille O'Neal pelo seu trabalho, né? Pelo seu esforço, pela sua dedicação. Ele citou outros nomes que os outros nomes até que eu concordo, tá ligado? Kobe, Magic, Jordan, tudo mais. Aí ele citou o Shaq, eu falei, mano, esse cara, ele não sei se ele acompanha basquete ou se ele entende muito de basquete do que aconteceu na história. Mas o Shaquille O'Neal lesionou um dedão e optou por fazer a cirurgia em temporada porque o cara não queria trabalhar. Ele se machucou no horário de serviço, ele queria se recuperar no horário de serviço, tá? E ele fala que esse tipo de mentalidade que ele queria, por isso que eles trocaram Luka Doncic. Aí eu venho trazer mais uma vez aqui o discurso do Nico Harrison. Defesas ganham campeonatos. O cara foi perguntado sobre tudo. O cara foi, mano, ele foi esculpido, ele foi debulhado, foi quase uma humilhação pública aquela conferência
conferência que ele fez, a primeira conferência que ele fez após a troca do Luka, sem ser aquela ao lado do Jason Kidd, uma outra que ele fez com outros repórteres, rapaziada crítica mesmo da mídia, e a rapaziada fez várias perguntas pra ele, mano, que ele só respondia a mesma coisa: defesas ganham campeonatos, defesas ganham campeonatos. Eu acho que a primeira vez que ele tem a chance de realmente falar assim, beleza, eu vou mostrar pra vocês que defesas ganham campeonatos, é se o Cooper Flagg não tirar o nome dele do draft e se eles draftaram o Cooper Flagg. Porque, pensa comigo, um quinteto de Najee Marshall ou PJ Washington, Klay Thompson, Kyrie Irving, Anthony Davis e Cooper Flagg. Como eu tinha falado pra vocês, Cooper Flagg ele é muito bom porque ele é muito versátil ofensivamente. Só que a melhor qualidade desse moleque é defensivamente. Ele é o melhor defensor do draft dos últimos 10 anos, tirando o Victor Wembanyama. Ele é a top 1 melhor defesa, tipo assim, dos top 1, ele tem a melhor defesa, tirando o Victor Wembanyama nos últimos 10 anos. É isso que eu quis dizer. Espero que eu tenha sido claro na minha mensagem. Aí sim, com todo mundo saudável, num mundo hipotético, esse time realmente conseguiria fazer algo bem diferente com questão à defesa. Porque tem até jogadores bons defensores vindo da segunda unidade. Mas você vai me comprar essa ideia de que o Dallas Mavericks desistiu do maior talento que a franquia já teve com questão a talento puro, assim. O cara que nasceu pra fazer essa parada, pra arremessar uma bola dentro de um aro de metal. Por um coroa de 30 e todos anos. Uma pick de draft. Um moleque jovem que mal entra, também vem da segunda unidade, também que é bom defensor, Max Christie. Sem que a NBA compensasse ele no mesmo draft com um dos melhores talentos projetados para os próximos anos. Isso como se a gente não tivesse visto algo semelhante, né? Vamos lá, vamos voltar para 2019. Lakers adquiriram Anthony Davis na chegada ali do LeBron, né? 2018-19. Quem que pegou a first pick de um cara que poderia ser o próximo LeBron James? New Orleans Pelicans, o antigo time do Anthony Davis. Coincidência? Essa não vai me pegar, não. Vamos além. Derrick Rose, 1,8% de chance, a mesma chance que o Dallas Mavericks tinha agora. Porém, naquela época era o filho de Chicago. Adivinha quem ficou com o first pick? Sim, Chicago Bulls em 2008. Patrick Ewing, o garoto de Nova York, primeira escolha do draft de 1985, quase que garantido. Adivinha quem que na loteria saiu com a primeira escolha do draft? New York. Dessa vez a sorte virou pro nosso lado aqui, ó. Acabou nem se transformando num título, mas pelo menos um jogador brabo tivemos. E agora eu acho que um dos mais claros, um dos mais óbvios de todos, o Cleveland Cavaliers já foi muito favorecido pelo draft. Por quê? Primeiro tivemos o garoto de Ohio, a esperança, o herói. Mas até ali a gente fala, tá, o Cleveland era muito ruim antes da chegada do LeBron. Depois da chegada dele ficou muito bom. Mas só que o garoto de Ohio precisava ir para o Ohio. Era como se, pensa comigo, na época de 2003, o Cleveland Cavaliers era como o Utah Jazz. E se eu não estou me esquecendo, era inclusive um número de vitórias semelhantes. Olha aqui, ó. 17,65, mas eu acertei na mosca, hein? Mas eu acertei na mosca, meu parceiro. Era o mesmo número de vitórias. E o LeBron foi pra onde? Foi pra Cleveland. Agora, outro fato muito engraçado. Vocês lembram quando o LeBron James deixou o Cleveland Cavaliers? Foi naquele famoso The Decision, naquele comercial na TV. Comercial não, né? Aquele programa de 1 hora na TV, televisionado na ESPN, uma das maiores audiências, um dos maiores picos de audiência da história da ESPN, sem ser num Super Bowl, sem ser num jogo oficial de uma final. Você sabe que ano que foi isso? Se você tá chegando por aqui agora, ou se você é jovem acompanhando NBA, o LeBron saiu de Cleveland e foi pro Miami em 2010. Sabem que ano que o Cavs pegou a sua próxima first pick do draft? 2011. E foi aí que eles draftaram um cara chamado Kyrie Irving. Então é tanta coincidência, meu parceiro, que não é coincidência, cara. Nada me convence de que teve uma ligaçãozinha. Adam Silver pegou o seu telefone e falou assim, Nico, seguinte, a audiência da NBA tá indo mal, a gente precisa recuperar, precisa trazer fogo no parquinho. E quem que traz fogo no parquinho? Os grandes mercados. Só que um grande mercado, Nova York, que tem uma das maiores torcidas, já fizeram as movimentações deles sem me consultar. Trouxeram o Karl Anthony Towns, assinaram com o Jalen Brunson, que inclusive você, Nico Harrison, poderia estar hoje com o duo mais talentoso de armadores sem precisar trazer o Kyrie Irving, né? Você teria Jalen Brunson agora no auge e Luka Doncic, mas agora já aconteceu. Quem que é outro time que a gente pode dar aquela mexidinha nos pauzinhos? O Boston Celtics, só que o Boston Celtics acabou de ser campeão. O único problema do Boston Celtics ser campeão é que não foi contra o Lakers numa final. E ele já tem um time cabuloso, com 2 superestrelas, com um quinteto titular de todo mundo, se eu não me engano, já foi All-Star tirando o Derrick White. Então só falta um time pra gente dar aquela manipulada pra acender aquela chama do torcedor. E você sabe de quem eu tô falando. Do grande time dos Lagos. A gente precisa de uma movimentação pra lá. E a gente precisa que seja o Luka Doncic. Mas eu tenho um plano. Se você liberar o Luquita pra lá, Cooper Flagg é teu. Porque o Cooper Flagg quer uma mata. O Cooper Flagg, ele não quer ir pra time que tá no tanque. Ele não quer ir pro Jazz. Ele não quer ir pro Wizards. Nem pro Pelicans pra ir jogar do lado do Zion. Pô, rechonchudo ele vai querer ir. Agora pro Dallas Mavericks, pra jogar ao lado de jogadores
tão brabos e já campeões da NBA como Kyrie Irving e Anthony Davis, ele não tira o nome dele do draft. Tu topa ou não topa? Aí eu até imagino que o Nico Harrison deve ter falado alguma coisa assim, mas Silvinho, se eu fizer essa troca sem nem abrir pro resto das equipes, que eu estou trocando o Luka Doncic, que vai ter gente que poderia me entregar um pacote de 10 piques de draft pelo Luka, a gente vai sofrer muito hate. Eu vou sofrer a ameaça de M, ameaça de tirar a minha vida por mim mesmo, me. Aí o Adam Silver, não tem problema, nós contratamos seguranças, a gente dá um jeito, a gente se vira, mas você vai ter que aguentar todo esse ódio. E o Nico Harrison aceitou. Alguns torcedores do Dallas, inclusive, já estão começando a perdoar o Nico Harrison. Outros, não. Inclusive, recebi mensagem no mesmo dia de alguns. Mas, neste exato momento, a NBA terminou de concluir a troca do Luka Doncic. Agora ela tá feita, torcedor do Dallas. Alguns outros pontos agora que a gente já falou bastante a respeito, né? De Dallas, já falamos sobre teorias das conspirações, já falamos sobre muita coisa. Vamos falar um pouquinho a respeito dos outros times, porque aqui, mano, Dallas Mavericks com Cooper Flag, além dele ficar bem naquele uniforme azul escuro, assim como ele ficou bem naquele uniforme azul escuro de Duke, na minha humilde opinião, ele vai dar um fit perfeito. Cooper Flag aqui, não tem o que falar, é tipo, absurdo. Uma coisa que eu acharia interessante é que trocando de posição aqui o Bulls e o Mavericks, eu gostaria de ver muito o Cooper Flag no Bulls. Sendo bem sincero, jogando ao lado de Matas Buzelis, Kobe White, troca o Vucevic, tenta fazer uma nova gurizada assim, um Oklahoma City Thunder 2.0. Porra, seria muito louco, mas não tem como negar que no Mavs ele vai estar no melhor ambiente pra trazer um resultado rápido. Agora vamos falar sobre os outros times, porque isso aqui significa muita coisa, tipo, dá um pra baixo aqui. Porque o Utah Jazz que já não tinha muita perspectiva de um futuro a curto prazo, a não ser uma troca pelo Lauri Markkanen, que tem um valor de mercado muito bom, uma troca pelo Walker Kessler, que tem um valor de mercado muito bom. Os caras ainda não têm um outro futuro 0-1 agora pra colocar assim, mano, dominar no peito e falar, mano, esse cara aqui vai ser a base. Não tem, mano, tá ligado? Eles vão usar quem? Conupel? Não que o Conupel seja mau jogador, mas só que eu acho que ele é um role player de elite, assim, ele tem teto de um role player de elite, não de um 0-1. Pode ser que eu pague minha língua daqui a alguns anos, mas tudo bem. Sabe, o Washington Wizards, mano, o Pelicans, velho, o Pelicans vai trocar o Zion, mano, pelo amor de Deus, isso aqui já... O Nets, mano, o Nets, pelo amor de Deus, o Nets tem um cap no salário gigante, torcendo pra pegar algum jogador brabo nesse draft aqui, cara. Perderam muito. Pensaram em atrair uma grande superestrela com um grande nome desse draft, que seria o Cooper Flag. O Nets tá lascado, mano. Os Brooklyn Nets, pô, deu dó disso aqui, cara. Agora eu quero falar sobre aqui, ó, mais focado no top 3, porque o Hornets, eles ainda podem pegar alguém legal? Pô, pode, mano. Tem alguns nomes interessantes desse draft, como, pô, o Maluak, o Nupel, como eu falei. Mas só que o top 3 a gente já sabe, né? Que vai ser Cooper Flag, 0-1, Dylan Harper, 0-2, Ace Bailey, 0-3. O Spurs, com essa pick de número 2, que também não estava projetado pro Spurs parar aqui, o Spurs veio aqui de penetra. Os caras já pegaram ano passado 2 piques de loteria. Esse ano estão com a segunda e a 14ª também, o único time a fazer isso nessa temporada, nesse draft de 2025. Essa escolha podem significar um grande movimento. Eu até acharia cômico se amanhã saísse a notícia. Amanhã não, no pré-draft. Nico Harrison fez uma troca por a segunda pick mais o Chris Paul pela first pick, tá ligado? Nico Harrison trocou a segunda pick mais a 14ª pick mais o Chris Paul pela first pick. E o San Antonio Spurs draftou o Cooper Flag. Eu acharia cômico, mas tudo bem. Aqui o Spurs pode usar como um dos artigos mais valiosos de todos isso aqui na troca, mano. Agora, porque já saiu vários rumores, inclusive vou trazer um vídeo em breve, falando sobre Giannis Antetokounmpo e seus prováveis destinos. Ele até falou que um dos destinos que agrada a ele, né, agora que ele está cogitando colocar o pezinho na água no quesito troca, saída de Milwaukee, que ele já tá, na verdade, cogitando já faz muito tempo. Damian Lillard ali foi uma tentativa de evitar que isso acontecesse antes. Times que não pagam impostos, né, estados que pagam menos impostos, ele é muito inteligente. Gosto mais ainda do Giannis agora. Tem o seu agrado. E no caso, um time texano seria absurdo. Agora pensa na rivalidade dentro do Texas. De um lado, Kyrie, AD, Cooper Flag. Do outro, Wemby, Fox e Giannis. Outra coisa, outro fato interessante. Os 4 melhores jogadores do mundo estariam na Conferência Oeste. Luka, Giannis, Jokic e Shai Gilgeous-Alexander. Agora, sendo sincero pra vocês, o 76ers com o Ace Bailey vai ser bem interessante. É um moleque que dá pra desenvolver muito bem. Eu, se fosse o Sixers, tentaria usar aquele contrato ruim que eles têm na mão, chamado Paul George. Aquele outro contrato ruim que eles têm na mão, chamado Joel Embiid. E aí faria um futuro de Tyrese Maxey, Jerry McCain, Ace Bailey, Yabusele, cara, Quentin Grimes e Capangas. Sabe? Um core de jogadores jovens e talentosos, mano. Já deu do podcaster o lesionado. Eu, se fosse torcedor do 76ers, eu ia preferir ver isso. Eu tenho uma certa afinidade com o 76ers, inclusive, vou contar pra vocês, por causa do Allen Iverson, né? Que é o meu jogador favorito de todos os tempos. Mas só por causa do Joel Embiid, no momento atual, eu tenho um deveras ranço
do 76ers. Pros outros times, eu acho que não significou muita coisa não, velho. Porque o grande foco desse draft aqui é o Big Three. Dá pra sair nomes legais? Dá, eu vou trazer ainda um mock draft falando a respeito de alguns nomes que eu acho que podem se destacar nesse draft, assim como eu fiz nos outros anos e alguns eu acertei. Mas por enquanto, o top 3 é o mais interessante. Tem caroço nesse angu. Não é normal o Dallas Mavericks pegar essa pick assim, tão recente, depois de tanto problema que a troca do Luka Doncic trouxe pra franquia. E os Spurs e 76ers, que eram times que tinham menores possibilidades de ficar no top 3, menores do que os 4 times que ficaram abaixo deles. Ficaram os 4 times, os 5 times que tinham as maiores odds, ficaram sequenciados depois dos 3 que tinham menores chances. Fiquem com essa informação. Fiquem com essa informação. Algumas picks que vocês não devem estar entendendo aqui, como do Rocket, segundo colocado. Mano, eles estão aqui de penetra, pique por causa de troca. O Bulls tinha a mesma chance do Mavericks e o restante é isso, agora é só choro. Porque Cooper Flag, o sonho acabou pro restante das franquias. Agora sim, minha rapaziada, eu quero saber de vocês. O que vocês acharam de Cooper Flag? Vocês acham que agora ele não tira o nome do draft? Ele vai mesmo pro Mavericks? Não tem mais volta? Ou você acha que o Nico Harrison ainda pode aprontar uma malvadeza e fazer um negocinho bem errado? Deixa aqui nos comentários que a sua opinião é muito importante. O que você achou da loteria do draft? O que você acha do Spurs 76ers? Fala aqui qual é a sua maior observação aqui nos comentários. Quem sabe eu faço um novo vídeo só lendo o comentário de vocês, porque teve 300 comentários no último vídeo. E olha que eu postei um vídeo de 4 minutos. Então muito obrigado pelo engajamento, rapaziada. Tamo junto. Se você ficou até aqui também, mano, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, porque você já vai estar me ajudando demais. Demais. E se você quiser ajudar mais diretamente, claro que você tem a oportunidade, né, de entrar para a família de membros, que tem alguns benefícios, inclusive um sorteio todos os dias 22, beleza? Agora vamos para aquele momento do Super Tanks. Tivemos o Super Tanks do meu mano Berna Games. Salve, Guibeira, tô assistindo antes do draft e rezando para que o Toronto pegue uma pick boa. Tirando isso, tô amando assistir esses playoffs. Só não está melhor que os playoffs de 2019. E a bolha é questão da competitividade. A bolha, parece que os jogadores jogaram mais soltos, né? E 2019 tivemos Kawhi. Mano, tamo junto, obrigado pelo apoio. É nóis demais. Deus abençoe sempre. Eu venho trazer uma triste notícia pra você, né? Atrasado. Nona pick, Toronto Raptors. Vambora. Agora, meu mano Aijão 999. Mandou 15 conto. Forte, tá? Deixou forte, então afirma. Ribeira, qual seria seu top 5 maiores jogadores da história? O meu é Allen Iverson, Tim Duncan, Julius Erving, Red Miller, Larry Bird. Cara, top 5 maiores, a gente pode colocar de várias maneiras, tá ligado? De várias óticas você pode interpretar como os maiores de todos os tempos. Como, por exemplo, os caras que salvaram a NBA. Você pode colocar entre o top 5, como Larry e Magic, tá ligado? Depois quem passou o bastão, Jordan. Depois quem segurou o bastão logo em seguida, lá ele, Kobe. Pra depois, LeBron, tá ligado? Os maiores, assim, de influência, que mantiveram a liga no auge de atração, de tamanho, de alcance, né? Mas só que o meu top 5 jogadores maiores da história seria os jogadores que mais me influenciaram. Pode ser assim? Posso colocar nessa ordem? Maneiro? Porque pra mim, os 5 que mais me influenciaram: 01, Allen Iverson. 2, Michael Jordan. 3, Carmelo Anthony. 4, Ben Wallace. E 5, Kevin Garnett. Meu top 5, assim, favoritos, players. Dá pra colocar também o LeBron ao lado do Tim Duncan ali, mas só que os meus 4 primeiros não tem negociação, tá ligado? Até porque o LeBron eu poderia fazer um vídeo só falando dele, porque eu fui um cara que começou a acompanhar NBA como hater do LeBron e terminou como fã, né? Então eu tenho uma certa afetividade a respeito da minha história com o LeBron James, eu assistindo ele há, 15 anos quase. Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado pelo apoio. Se você quiser apoiar também o canal dessa forma, pode deixar o Super Thanks aqui, que eu vou ler no próximo vídeo e responder a sua pergunta, a sua dúvida, o que você gostaria de saber sobre mim. Fechou? Agora sim eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço. Até a próxima e falou!